Olá, voltamos com mais um podcast 21 dias de ativismo por direitos, uma campanha da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. E hoje a gente vai falar de moradia, que é um direito fundamental. E para me ajudar no bate-papo, eu estou aqui com a gerente do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos da SEDH, um cargo... Consegui, decorei, para conversar com o Rafael Rodrigues, lá da Em Casa. Rafael, obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço o convite, Flávia e Joyce. Vamos aí bater um papo sobre habitação, né? Sobre uma coisa que é muito cara e necessária é de fato a realização dos direitos, né? A moradia é um dos direitos humanos fundamentais. Como que é o trabalho da Em Casa? Conta pra gente. Bem, eu acho que para falar do trabalho da Em Casa vale a pena contar um pouquinho dessa história, né? A Em Casa nasce lá na década de 80, é uma empresa pública do município. Na época, muito focado em construir novas casas, fazer novos loteamentos, né? Expandir a cidade, nessa ideia de que tratar da questão da moradia era tratar única e exclusivamente de construir novas casas e dar novas casas, né? E ao longo desse tempo, foi um modelo de atuação que precisou ser alterado por conta da própria dinâmica da cidade, do valor da terra, né, das demais outras políticas que também assessoravam essa população vulnerável. E a Em Casa, aos poucos, ela foi migrando para serviços mais técnicos, para pensar a perspectiva da moradia, não apenas da casa própria, mas da moradia digna. E ao longo desse período, a Em Casa deixou de ser uma companhia que produzia lotes, produzia casas, vendia lotes, para uma empresa que trabalha essencialmente com assistência técnica em arquitetura, com regularização fundiária, né, que é para dar segurança jurídica para as famílias que já ocupam e já estão instaladas em algum território que ainda não é formalizado, né, e outras ações que ajudam também a complementar a renda dessas famílias, um pensamento a respeito da inclusão produtiva e também uma tentativa inicial que a gente está fazendo de dar auxílio aos programas de locação social. Então, ela deixou de ser aquela empresa muito parecida com uma empresa de engenharia, de arquitetura, para uma empresa de serviços multissetoriais, assim. Então, a Em Casa hoje desempenha esse papel de tentar olhar para a questão da moradia, da habitação, como um dos componentes que estão interligados a outros direitos que constroem uma cidade justa, né? Uma cidade acessível, que é proximidade da onde as pessoas estudam, da onde as pessoas trabalham, né? A facilidade de deslocamento pela cidade, o acesso às suas casas, né? Isso é muito interessante também, porque falar de moradia não é só falar da casa em si, das quatro paredes, mas como é que eu chego até lá? Como é que eu subo uma escada? Transporte, Como é isso é acessível para um idoso, para uma família que está voltando com as compras e filhos ao redor, e como é que eu vou acessar essa casa? Em casa também trabalha um pouquinho nessa perspectiva que a gente pode desvendar um pouquinho nesse bate-papo. Eu acho assim que nesse sentido, né, da sua fala, acho que a gente pode dizer que a moradia é um dos direitos fundamentais, é um direito humano, né? Sim, é um direito fundamental. E aí eu quero saber o seguinte, como que a Em Casa vem garantindo, né, esse direito para a população de forma justa e acessível a todos, né? Joia, sem dúvida. Como eu expliquei para vocês, a Em Casa tem uma história, né, de provisão habitacional. O que é a provisão que a gente fala? Construção de novas unidades habitacionais, né? Porque é interessante a gente pensar que o déficit habitacional, quando a gente fala que faltam casas e tal, elas faltam também numa questão de número, mas também numa questão de qualidade, que aí a gente entra no aspecto da inadequação. Por exemplo, uma casa que não tem banheiro, ela está inadequada, ela faz parte dessa contabilidade. E na medida em que a Em Casa fez essa transição de uma empresa que vendia novas casas, vendia lotes e passou a pensar por essa perspectiva, ao mesmo tempo a gente não pôde deixar de pensar naqueles lotes que foram vendidos há anos atrás. Então, para vocês terem uma ideia, a Em Casa, ela produziu ao longo desses 40 anos aproximadamente 600 lotes que foram comercializados. Desses 600 lotes, eram lotes financiados para a população vulnerável, né, população de baixa renda, e a gente tem ainda aproximadamente uns 900 contratos ativos. Então, a gente atua muito nessa questão do acesso e a garantia a esse imóvel, dando a garantia desse imóvel, porque ainda mantemos
os contratos com prazos estendidos, estamos sempre fazendo campanhas de renegociação para que as pessoas possam quitar e concluir, né? Todo esse ciclo de aquisição. Então a gente tem uma frente que é quase que uma frente imobiliária e comercial nesse sentido. E as outras frentes que também buscam trabalhar com a população vulnerável, eu acho que é o carro-chefe hoje, né? E é importante lembrar que a Em-Casa ela é executora da política habitacional. A política habitacional hoje ela está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, que pensa política habitacional, a Em-Casa executa, que é o programa Título Legal, né? Que é o nome que a gente deu para regularização fundiária. O que significa essa atuação com essa população vulnerável? São famílias que já ocupam assentamentos e lotes que foram parcialmente executados por antigas companhias, antigas empresas, que esses empresários não concluíram essas obras e as pessoas não chegaram no fim desse ciclo com a sua matrícula do imóvel, né? Então muita gente está lá, tem a posse do imóvel, né? Assim, eu tenho um contrato de compra e venda, eu tenho uma escritura e tal, mas não tem um documento registrado no cartório. E o trabalho da regularização fundiária, que é uma coisa muito nova, porque a lei federal ela é de 2017. A Em-Casa até fazia regularização fundiária antes, só que ela fazia em outra modalidade. Ela dava concessão de uso. Normalmente era em terras públicas, então a pessoa tinha uma concessão de uso, ela não tinha propriedade. E com essa nova lei de 2017, uma lei federal, que isso foi, né, em escala, chegando aqui no município, e a gente construiu esse programa do Título Legal. É um trabalho que a gente, um trabalho que demanda recurso, porque é um trabalho extremamente técnico. Você tem que ir lá fazer um mapeamento, quase que redesenhar a situação real daquela ocupação, mandar isso para o cartório, fazer o trabalho social com as famílias que ocupam para saber se essas famílias têm direito, de fato, a essa gratuidade do processo, que vai com famílias até renda de 5 salários mínimos, elas também não podem ter outro imóvel em outra localidade, e elas se beneficiam de um processo extremamente burocrático, assim, técnico, que envolve cartório. A gente sabe que essas coisas são bem, bem difíceis, e a gente chega nesse ciclo da pessoa, de fato, naquele imóvel, que ela já está ali há anos, investindo seu recurso, investindo seu suor, criando seus filhos. De fato, ela tem um documento que a Cidinha gosta de falar, que é a certidão de nascimento, né, da casa. E isso aconteceu no aniversário da cidade, onde duas comunidades tiveram, sim. Não é? Não, mais cigana. Foi Cigano, Arco-Íris, Terra Nostra, Santa Paula, foram vários. Alto Santo Antônio. Então, assim, foi um ciclo que parece que é uma coisa rápida de ser feito, mas isso está desde a primeira gestão da prefeita Margarida, né? Quando ela decidiu reestruturar a Em-Casa, acho que isso é muito importante falar também, né? A Em-Casa, nos primeiros quatro anos, né, ela foi reestruturada para poder ter um corpo técnico, para poder executar esses trabalhos, e aí a gente começou a concluir, conseguiu dar finalização nesses trabalhos ao longo desse ano. E aí, voltando a essa pergunta, eu acho que esse é um trabalho essencial, porque isso garante com que as famílias, primeiro, possam transmitir esse imóvel para suas outras gerações. Elas não tinham garantia, a qualquer momento a pessoa podia chegar e falar, não, esse imóvel é meu, isso pertence a um sítio que está num espólio, coisa desse tipo, né? Elas podem também usar isso como um recurso para acessar o crédito, para melhorar a própria casa, que às vezes tem um problema de filtração, o telhado não tá legal. Elas podem também com isso ser, né, uma mãe pode ser fiadora de um filho, né? A segurança para a pessoa, a segurança, né? Que a gente fala segurança jurídica, né? E de fato é o acesso à terra. Esse é o grande ponto da questão da moradia no Brasil, que foi uma chave que o Brasil não conseguiu fazer essa virada como outros países fizeram dessas populações vulneráveis, sobretudo de um país, né? Passou 400 anos de processos, né, de escravidão, que as pessoas tivessem acesso à terra, né? Então essa é uma política assim, fundamental, que não é a casa, mas é a garantia daquele espaço que elas já ocupam, né? Então esse é um ponto bem interessante. Muito bom. Eu quero só voltar, né? A gente é um país que não fez a reforma agrária, né? Como outros fizeram, então, em outra situação. E também nas cidades a gente não fez a reforma dos lotes, né? E distribuir para todos. Mas eu queria só voltar, eu acho que você passou por isso, mas só para frisar, que eu acho que tem muita gente que está aí se perguntando. A gente, né, lá na Secretaria de Direitos Humanos, recebe muita gente perguntando sobre o Bolsa Família. Eu acho que isso ficou muito ainda, né? Sim. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Né? Eu tenho Bolsa Família, eu quero Minha Casa Minha Vida. Como eu vou participar disso? Isso ainda está muito no coletivo, né? E às vezes a gente não sabe muito como informar.
Explicar isso para as pessoas que querem acessar, pessoas vulneráveis, né, que estão aí numa situação difícil, o que elas podem fazer? Qual o primeiro passo? Então vamos lá, são muitos passos. Acho que é legal a gente falar um pouquinho do programa, assim, né? O programa Minha Casa Minha Vida, o programa do governo federal, que teve um primeiro ciclo, né, de produção imensa de novas, né, de sucesso, muita produção habitacional, que também gerou uma série de problemas que hoje foram reconhecidos pelo próprio programa e já foram, né, até corrigidos nessa nova versão, que era assim, às vezes empreendimentos de grande extensão, muitas unidades habitacionais, que juntavam pessoas e famílias de diversos bairros em um único local. Então, isso gerava também uma complexidade do agenciamento social. E hoje a gente já tem o Minha Casa Minha Vida, que em Juiz de Fora foi contemplado com 4 empreendimentos, 160 unidades, assim. Se a gente comparar com os anteriores, são menos unidades, sim, são menos unidades, mas é um conjunto de empreendimento muito mais preparado para enfrentar essa realidade de como que as famílias vão ter acesso a esse programa. Então, a sua pergunta, a Em Casa, nesse processo, a contratação do empreendimento, né, a prefeitura fez um processo de seleção das empresas que vão executar e entregar a obra, né, para que o município possa fazer essa seleção dos beneficiários. E a Em Casa entra nesse processo auxiliando. Aí tem um grupo técnico hoje pensando esses requisitos de seleção das famílias, né? Tem a questão da renda, tem a questão da mulher, tem a questão idade, número de filhos, e uma questão muito importante que a gente está levando em consideração agora é a questão territorial, porque para você não trazer aquele discurso novamente de que um empreendimento vai impactar no número de vagas em creche ou números na questão da UBS. Não, porque a ideia é atender aquelas famílias que já residem ali naquela região. E aí vai ser um processo seletivo mesmo, que o município vai precisar fazer até quando o empreendimento tiver com 50% da sua execução. Hoje, esses 4 empreendimentos, as obras já começaram, eles têm aproximadamente uma previsão aí de 18 meses de execução. E então esse é um desejo que está muito nesse imaginário, né, da casa, de receber uma casa e tal. Isso é parte de um programa, mas o que a gente vem trabalhando, a gestão vem trabalhando, é que, para além dessa provisão, existe uma possibilidade de trabalhar a questão habitacional nisso, na regularização fundiária, na melhoria habitacional, com programas de reforma e assistência técnica, que inclusive a Em Casa executa através do escritório público. A Em Casa tem uma equipe técnica, né, de engenheiros, arquitetos, que a gente faz essas recuperações, né? Atualmente estamos atuando em 5 residências através de um patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, e a ferramenta dessa imobiliária social, como eu falei para vocês, né, de tentar trabalhar, renegociar a parcela desses mutuários que já adquiriram lotes da Em Casa, mas também a começar a colocar o pé na questão da alocação social, auxiliar as famílias que estão no auxílio moradia, né? Malu deve ter passado por aqui, não, né? A Malu, a gente vai conversar com a Malu ainda, mas assim, eu ia te perguntar isso, era a minha próxima pergunta. Qual a relação da Em Casa com a assistência social nessa questão dos auxílios? Tem uma grande complexidade de agenciamento desses processos, porque as famílias, elas com recurso, elas também buscam outras soluções com esse recurso, não só o custeio da moradia. Então, muitas precisam utilizar o recurso, às vezes, para alimentação e tudo mais. E, às vezes, acabam acessando um outro imóvel também com subnormalidade, né? Às vezes, coabitando com outra família, né? Em vez de alugar uma casa, aluga um quarto. E isso você não resolve a questão do déficit. E também é importante lembrar que esse é um processo emergencial. Ele não é para ser duradouro, né? Sim. Mas ele é um eixo da política habitacional. Sim. É aquilo que eu comentei no início, né? Acho que aos poucos a percepção da vida na cidade é que, sim, temos o sonho da casa própria, mas temos o sonho da moradia digna também. Você poder morar, flutuar no território, poder as famílias morarem no melhor lugar para aquela melhor ocasião de vida, né? Quando o filho está em determinada fase da vida, depois a composição da família vai mudando, e se você tiver essa liberdade de mudar de locação no território, isso também é qualidade de vida, né? Tá morando próximo do emprego, por que não mudar da sua casa, né? Porque você conseguiu um emprego melhor numa outra área da cidade. Então, aos poucos, essa percepção de que a moradia é algo estático, ela está sendo transformada. E Em Casa meio que acompanhando esse processo, que é um processo que está acontecendo mundialmente aqui para Juiz de Fora. Eu acho que
Juiz de Fora está muito à frente por ter uma companhia de habitação. Salvo engano, em Minas são 2 apenas. Uberaba e Juiz de Fora que tem uma companhia municipal de habitação. Essa é uma grande vantagem aí para buscar, né, a efetivação das políticas públicas para as famílias em vulnerabilidade. Isso aí. Agora você falou também do quanto, do quanto trabalho, né, a Em Casa faz. Queria que você deixasse endereço, contato, porque as pessoas, opa, quero saber como que Sem faz. dúvida, não, e é muito importante, porque lá na Em Casa a gente tem um setor de atendimento que a gente faz um cadastro de monitoramento. A gente já tem aí mais ou menos mais de 4.000 cadastros realizados de demanda habitacional. E a gente sempre explica, isso aí para a gente entender como está o processo, a gente não consegue ainda garantir esse acesso direto, né? Isso faz parte de toda uma engrenagem, né, de captação de recursos, que acho que todos os municípios passam por isso, mas quem quiser procurar Em Casa, você pode mandar mensagem no WhatsApp para 3217-1400, já cai lá para os nossos atendentes você pode ir lá para vários setores ali de assuntos que você quer tratar, né? Parcelamento da questão da aquisição dos lotes, agendado pelo WhatsApp, e a Em Casa, a sede da Em Casa é na Avenida 7 de Setembro, 975, ali no Costa Carvalho, né? Atravessou a ponte da Alfa, de primeira direita, já tá ali. Rafael vai estar esperando lá. Rafael, muito obrigada pela sua participação com a gente. Flávio, obrigada também por contribuir com o nosso papo. E você continua acompanhando essa série de entrevistas que a gente tem feito com o secretariado, né? Para saber um pouco mais do trabalho que tem sido feito em Juiz de Fora. E se você não segue a gente ainda lá no Instagram, aproveita para seguir direitoshumanos.pjf e acompanhe todas essas entrevistas no YouTube da Prefeitura de Juiz de Fora. Até a próxima!